Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Este é o 28º episódio, o último episódio desta série. Foi uma maratona até aqui e hoje vamos concluir com um tema muito interessante: a nova terra. É verdade. Nada do que estudamos até aqui fazia sentido sem esta esperança. A esperança que a Bíblia nos dá e que constantemente está refletida nas suas páginas. A esperança da vida eterna. A esperança de viver eternamente nesta nova terra que hoje vamos falar. Ao contrário que algumas pessoas acreditam, a Bíblia não nos promete viver eternamente no céu. Sim, é verdade, a Bíblia fala de um período de tempo em que os salvos irão estar no céu. Mas a vida eterna que nos fala a palavra de Deus refere-se não à vida eterna no céu, mas à vida eterna na terra, mas nesta nova terra que nós vamos falar hoje. Antes de falarmos particularmente desta nova terra, vamos ver aqui duas curiosidades interessantes. É que a Bíblia fala-nos de 3 terras. Quase estranho, não é o que eu estou a dizer. Mas também nos fala de 3 céus. Eu vou só dar este parentezinho, esta curiosidade de 3 céus e de 3 terras, porque vai ser importante para nós compreendermos o que a Bíblia diz sobre a nova terra. Muito bem, vamos começar então pelos 3 céus. Em Gênesis, o que é isto dos 3 céus? Em Gênesis 1:20 diz-nos o seguinte: E disse Deus: Produzam as águas cardumes e seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Então temos aqui um primeiro céu. Qual é este primeiro céu que a Bíblia nos fala? É do céu atmosférico, de onde voam os pássaros, de onde vemos as nuvens, realmente é de onde existe o ar que nós respiramos. E este é o primeiro céu que a Bíblia nos fala, o céu atmosférico. Em Gênesis 1, vemos também: E disse Deus: Haja lumiares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos, e sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez 2 grandes luminares, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. E este céu de que nos fala aqui a Bíblia já não é o mesmo céu que falámos há pouco, o céu atmosférico. Então, o segundo céu que a Bíblia nos fala é do céu estrelado, se assim se pode dizer. Esse vasto universo que nós vemos, especialmente à noite, onde vemos estrelas, onde vemos, de facto, constelações, em que, se usarmos telescópios, ainda podemos ir mais longe e ver também outros corpos celestiais. Então, o primeiro céu, segundo a Bíblia, é o nosso céu atmosférico. O segundo é o céu estrelado, mas a Bíblia ainda nos fala de um terceiro. Em 2 de Coríntios, Paulo diz-nos o seguinte: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Aqui, já vamos ler o resto do texto, aqui Paulo está a falar da sua própria experiência. Há 14 anos atrás, ele tinha tido uma visão no qual Deus o tinha levado ao céu. Não o céu atmosférico, não o céu estrelado, mas algo para além disso. O céu que é a habitação de Deus, onde está o trono de Deus. E ele foi lá levado em visão. E diz-nos, continua o texto, diz assim: ele foi levado àquilo que ele chama do terceiro céu. Porquê que ele diz que é o terceiro céu? Porque não é o primeiro do céu atmosférico, não é o segundo do céu estrelado, que está em Gênesis, mas é um outro. Sim, conheço o tal homem, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Deve ter sido, de facto, uma visão extraordinária. Mas Paulo não foi o único que lá foi. Nós vamos ver daqui a pouco, em descrições, que também João, também outros personagens bíblicos foram levados a este céu e viram coisas maravilhosas. Pois bem, este terceiro céu é então a habitação de Deus, é o paraíso, se quiserem dizer. É, de facto, o céu onde Deus está, onde estão as hostes celestiais, onde é o centro do universo. Ou melhor,
Se calhar nem é neste universo, por isso é o centro de tudo que existe. No entanto, isto é apenas uma curiosidade, a Bíblia nos fala de 3 céus diferentes, porque na linguagem original, ao contrário de outras línguas em que existem diferenças, em que quando se refere a este céu onde Deus está, existem palavras diferentes, em português, assim como no original, é a mesma palavra, a palavra de céu. Mas também existem 3 terras, por muito estranho que pareça, a Bíblia fala de 3 terras. E para isso vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, e vamos ler alguns versículos que nestes versículos seguidos falam-nos destas 3 terras. Olha, reparem bem. Pois eles de propósito ignoram que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais coisas pareceu o mundo de então afogado em água. Então está-nos a falar da terra que foi criada. Então a primeira terra que terra é? É a terra que existiu antes do dilúvio. Muito bem, logo no versículo a seguir fala-nos de outra terra. Diz-nos então, um pouquinho mais à frente, que pois eles de propósito ignoram que de longo tempo houve céus, bem como terra, como estávamos a ler, e um pouco mais à frente nos diz, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Começa então este texto a falar-nos da terra de então, que terminou no dilúvio, por isso era a terra antes do dilúvio, para depois falar da terra de agora. Temos então que a segunda terra é a terra que existe hoje, que existiu desde o dilúvio e que existirá até o dia do juízo, como fala então este texto. A segunda terra qual é? É a terra que existe agora. Mas temos então uma terceira terra que Pedro refere logo de seguida. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A terceira terra é então o quê? É de facto o tema de hoje, a nova terra. Ao contrário dos 3 céus que nós referimos, daquela curiosidade que tivemos a ver, em que tínhamos o céu que era o atmosférico, o céu estrelado e o céu onde habita Deus, são coisas diferentes. Estas 3 terras são o mesmo planeta. É este planeta que nós vivemos, o planeta Terra. Era já este planeta que Deus tinha criado, este planeta que Deus tinha formado para ser a habitação do homem, que era totalmente diferente do que é hoje. Portanto, o mundo antes do dilúvio era totalmente diferente do mundo após o dilúvio, o mundo que conhecemos hoje. E a Bíblia dá-nos esta promessa, que no dia do juízo e depois no dia da restauração, teremos então uma nova terra, que será não só parecida com a terra anterior, com a primeira terra, mas será ainda uma versão melhorada dessa primeira terra. Nós estamos a viver neste intervalo. Na terra que existe hoje, na segunda terra, se assim posso dizer. Estamos sempre a falar do mesmo planeta, mas estamos a viver na parte em que este planeta de facto não é perfeito, mas temos a garantia de Deus, da Bíblia, que poderemos almejar e viver nesta terra e nesta terra eternamente. Para termos um pouco mais de detalhes sobre esta nova terra, eu convidava a todos a irmos para o livro de Apocalipse. Sabem porquê? Porque a Bíblia começa em Gênesis 1, Gênesis 2, os primeiros 2 versículos da Bíblia, a falar sobre a criação. Ou seja, a falar sobre como era a primeira terra, no início, como Deus a criou. Mas os últimos 2 versículos da Bíblia falam-nos especificamente desta nova terra. Como é que vai ser esta nova terra? E no meio temos a história da terra atual. Tudo o que aconteceu ao longo destes anos e que ainda vai acontecer. E por isso eu convidava a nós lermos vários versículos de Apocalipse 21, de Apocalipse 22, para termos uma noção, uma ideia de como será então esta nova terra. E vamos começar por falar da sua capital. Aquilo que a Bíblia nos diz da Nova Jerusalém. Esta é uma cidade que Cristo prometeu que iria preparar e que está pronta. Está lá no terceiro céu, na habitação de Deus, está lá pronta para um dia descer a esta terra e ser aqui a nova capital de toda a criação. A nova
capital e centro do reino de Deus. Gênesis então 21, vamos abrir a Bíblia e vamos começar a ler logo no versículo 1, que diz-nos o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. É verdade, nós temos essa promessa de Deus e vemos em várias partes da Bíblia que esta nova Jerusalém virá para esta terra. Neste momento está sendo preparada para todos aqueles que, confiando em Deus, se irão um dia salvar. Eu estava a falar há pouco da primeira terra e dizer que é bastante diferente da terra que é atualmente. E se nós analisarmos com cuidado na palavra do Senhor, no Velho Testamento, nós vemos que o Jardim do Éden era uma parte central deste planeta antes do dilúvio e ele permaneceu nesta terra até exatamente o dilúvio. E diz-nos a Bíblia Sagrada que o Éden foi retirado da terra mesmo antes da destruição deste mundo através da água, através do dilúvio. Ora bem, é sobre isto que nós estamos a falar neste momento. De Nova Jerusalém é uma versão melhorada deste Jardim do Éden. Neste local, onde temos novamente, onde Adão irá reencontrar o Jardim do Éden que ele perdeu, é neste local, nesta Nova Jerusalém, que irão habitar os salvos para a eternidade. Ela está adereçada como uma noiva ataviada para o noivo. Nós somos, de facto, aqueles que estão prontos para herdar esta nova cidade, esta nova Jerusalém. Vamos ver como é que vai ser esta cidade. Vamos continuar e diz-nos o texto a seguir: E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ao contrário do que acontecia inicialmente, em que Adão e Eva viviam neste mundo e Deus estava no seu trono, estava no céu, aqui passará a ser o centro, ou seja, passará a ser o sítio também onde Deus estabelecerá a sua habitação. E Ele habitará aqui conosco. E mais, versículo 4, Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A vida eterna que Deus nos quer oferecer não é esta vida que nós temos hoje. Uma vida que tem alturas alegres, alturas boas, mas também alturas tristes, alturas desanimadoras. Vivemos períodos interessantes, períodos agradáveis, mas também vivemos períodos de aflição. Vivemos, de facto, períodos muitas vezes de atroz sofrimento neste mundo. Mas esta nova Jerusalém, esta nova capital e esta nova terra que Deus tem planeado para cada um de nós não é nada disto. Eu, por vezes, tento imaginar da seguinte forma: como é que será, como é que eu me irei sentir lá? E tento imaginar qual foi o dia, o momento mais feliz que eu já tive nesta terra. E tentar imaginar o que é que era viver. E esse momento, eternamente, constantemente e para sempre. E mesmo assim eu acho que não vai ser sequer comparável àquilo que os salvos vão sentir quando viverem nesta cidade. Nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá uma lágrima, nunca mais haverá nada de nenhum sentimento negativo. Será de facto algo extraordinário lá viver. O versículo 5 continua e diz: E o que estava assentado sobre o trono disse, portanto, estou a relembrar que isto era uma visão que João estava a ter da Nova Jerusalém, e é uma visão dada por Deus, e Deus está a reafirmar aquilo que João está a ver é real. Reparem que ele diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Nós estamos a ler exatamente aquilo que ele escreveu, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis e verdadeiras. Continuamos para o versículo 6 que nos diz: Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu
A quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. Continuamos. Então a descrição. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A vontade de Deus é que nós sejamos herdeiros dele. Sendo seus filhos, poderemos herdar esta maravilhosa nova terra, nova cidade, nova Jerusalém, e habitar com ele eternamente. Mas a visão não termina aqui, e mais uma vez, Deus diz a João, anda, quero-te mostrar mais. Continua no versículo 9 e diz o seguinte, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, ou seja, a Santa Jerusalém, esta nova capital da nova terra. E mais uma vez, então, e levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E continua, então, e diz-nos, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Estou a tentar imaginar João a ver a nova Jerusalém. A nova capital desta terra, novo centro do universo, nova habitação de Deus e habitação dos homens. E estou a tentar imaginar João a ver aquilo tudo e depois a tentar descrever e escrevendo o que é que ele viu. E à medida que nós vamos lendo, nota-se claro que aquilo que João viu era demasiado para as palavras que ele conhecia e que poderia usar, ou mesmo para a nossa linguagem humana poder expressar. Vamos ler agora aquilo que ele descreve que era para ele aquilo que ele viu da Nova Jerusalém. E diz, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Assim como Deus escolheu no Velho Testamento o povo de Israel para ser o seu povo, o seu representante, este símbolo continua por toda a Bíblia e hoje os verdadeiros cristãos são o Israel espiritual. Também na nova terra, quem lá estiver os salvos serão o Israel de Deus, o povo escolhido, é isto que quer dizer. Povo este de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, mas aqueles que de facto aceitarem o Senhor e forem salvos farão parte deste povo de Israel. Continua, o muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedónio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardónio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólio e o oitavo de berílio, o nono de topázio, o décimo de crisopraso e um décimo de jacinto e duodécimo de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Esta é a descrição de João daquilo que ele viu. Portanto, ele vê uma grande cidade, vê que à volta da cidade tem um grande muro. Se as medidas que temos, por acaso não estão aqui no texto, mas as medidas que temos são medidas literais, o muro tem 70 metros de altura, para termos uma noção da envergadura deste muro. Tem 12 grandes portas à volta da cidade, 3 de cada um dos 4 lados. A porta é feita de uma pérola. Não consigo imaginar o que é que isto quer dizer, não é? Para nós, a pérola é algo bem pequenino, não dá para fazer uma porta de uma única pérola. Mas era daquilo que João conhecia, das pérolas que existem, do ouro que existe, do jaspe, das pedras preciosas, que ele tinha conhecimento físico de já ter visto. Era aquilo que ele estava a tentar explicar daquilo que eles estavam a ver. Estava a dizer que a cidade era feita de ouro, que a praça da cidade era de ouro puro, transparente como o vidro. Bom, o ouro não é transparente, João. Não sei se sabias, mas o ouro não é transparente. Mas aquilo que ele via parecia ouro, ao mesmo tempo parecia vidro. Ele não sabia bem explicar. Mas de facto deve ter sido uma visão extraordinária desta nova capital do universo, da Nova Jerusalém, presente na futura nova terra renovada por Deus. Vamos continuar então o texto e diz-nos que nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus,
Todo-Poderoso. E o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e noite. Ali não haverá. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem os praticam abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos num livro da vida do Cordeiro. É muito interessante aquilo que João nos está aqui a querer dizer. Lá não vi santuário. No povo de Israel, literal, do Antigo Testamento, Deus mandou construir um santuário. Santuário esse que era a réplica do santuário do céu. É o que nos diz a Bíblia. Mas diz-nos que aqui na Nova Terra que não haverá santuário. Porque não precisamos de um sítio que possa representar a habitação de Deus, porque o próprio Deus habitará com os homens. E Ele próprio será esse santuário. Se nós fôssemos continuar e tivéssemos tempo para ir ao detalhe de tudo aquilo que nos está relatado sobre a Nova Jerusalém, sobre a Nova Terra, nós podíamos ver que a forma desta Nova Terra, que Apocalipse nos diz que é quadrada, e que a parte central é a parte mais alta, e que nessa parte central entra onde estará o Jardim do Éden, e no topo, bem no topo, na parte mais alta da cidade, é onde estará o trono branco de Deus, e que lá desse trono é onde se inicia, ou seja, onde brota, onde nasce o rio que atravessa, que desce o Jardim do Éden e atravessa a cidade, a Nova Jerusalém. Pelas descrições que nós temos, nós sabemos também que é lá que haverá, bem perto da fonte desse rio, a árvore da vida, e ao redor o resto do Jardim do Éden, e depois, mais abaixo, a habitação dos santos. Nós tentamos imaginar na nossa mente o que é que isto será, mas a descrição da dimensão desta cidade bíblica, a descrição de como ela é, o seu resplendor, eu acho que é algo que está para além da nossa própria imaginação. João bem se esforçou para tentar explicar aquilo que viu. E outros relatos de outros profetas, nós vemos nitidamente que eles bem se esforçaram para tentar explicar. Mas acho que será algo que só visto poderá ser realmente compreendido. No início do capítulo 22, logo no versículo 1, fala-nos desse rio e diz-nos: "E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro." Continua o texto no versículo seguinte e diz que no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Estamos a tentar imaginar, e se nós fôssemos ver o relato bíblico, nos dá aqui algo de interessante. De mês a mês, os salvos poderão comer desta árvore da vida, que é um símbolo da dependência eterna de Deus. Reparem neste símbolo que nós temos aqui. A Bíblia nos diz que Cristo é o pão da vida, representando a sua palavra. A Bíblia nos diz que Cristo é a água viva, representando realmente, pelas palavras que Cristo enviar a mim, não mais terá sede. E estes símbolos vão continuar pela eternidade neste rio e nesta árvore. É muito interessante que nos diz que já não é preciso sol, porque o próprio Deus ilumina a nova terra. Fala-nos aqui das folhas desta árvore, que produz fruto mês a mês, as folhas que absorvem este sol, que é vindo do próprio Deus. As raízes desta árvore que vão absorver a água deste rio, que é a água viva que procede do trono de Deus. Ou seja, isto é uma alegoria para que realmente, apesar de vida eterna que nos está prometida, nós nunca nos esquecermos, através deste fruto da árvore da vida, através desta água que corre neste rio,
Todos os seres criados por Deus dependem exclusivamente, a sua vida depende exclusivamente do Criador. Neste muitas vezes nós nos esquecemos disto. Neste muitas vezes nós tomamos decisões como se não tivéssemos de dar contas a ninguém da nossa própria vida. Como fôssemos donos de nós próprios. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós pertencemos ao nosso Criador. E que estamos neste mundo com um propósito. E que o propósito e o objetivo final de Deus para cada um de nós é fazermos parte desta nova Jerusalém, desta nova terra. Continua o texto e diz: ali não haverá jamais maldição. Nela haverá o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua fronte estará o seu nome. Continua o texto no próximo versículo e diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Bom, para concluir esta mensagem, nós vamos agora deixar este relato de João e vamos ver exatamente isto que nos está aqui a dizer. É que, apesar de apresentar o trono de Deus e do Cordeiro, portanto de Deus e de Cristo, como reis de todo o universo, este texto acabou de nos dizer que nós também reinaremos. É verdade, o plano de Deus é não só que sejamos seus filhos, mas co-herdeiros desta terra e reis e sacerdotes. É verdade, em Apocalipse, por exemplo, 5:10, diz-nos também: e nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes. E temos esta promessa: e reinaremos sobre a terra. Esta é uma promessa extraordinária de Deus. Não só reinaremos, mas como seremos herdeiros desta terra. Em Salmos 37 diz-nos: porque os malfeitores serão exterminados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Sim, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. É nesta terra que será então a vida eterna. Em João 14, vemos que tudo o que tivemos a ler até agora é aquilo que Cristo prometeu antes de ascender ao céu. Este texto é muito conhecido, mas é um texto extraordinário, não podíamos deixá-lo lê-lo hoje. Em João 14 diz-nos: na casa de meu pai há muitas moradas. É verdade, é lá que está neste momento esta nova Jerusalém. Se não fosse assim, se não assim fosse, eu vos teria dito: eu vou para vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, estejais vós também. Esta promessa que ele fez é aquela que nós acabamos de ler. Um dia poderemos habitar com ele para todo sempre e estaremos onde o próprio Deus está. Será uma vida eterna, não de ócio, mas uma vida ocupada, com vida social, com tarefas, com realmente coisas extraordinárias para fazer. Só muito rapidamente, um pequeno vislumbre como será a vida lá nesta nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É verdade, as coisas desta terra serão de tão pouca importância comparada pela experiência que é estar nesta nova terra, estar nesta nova Jerusalém, que elas se remeterão ao esquecimento. E claro que não seria, de facto, lógico nós vivemos uma vida plena, uma vida alegre e ainda recordarmos das tentações, do sofrimento, daquilo que nós passamos hoje neste mundo. Porquê? Porque a promessa que vem logo a seguir é: mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Esta é a promessa de Deus. Sermos perpetuamente, para sempre, alegres e com regozijo. Porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor.
E eles edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o fruto delas. É verdade, a vida nesta nova terra será uma vida ativa, uma vida em que teremos coisas para empreender, para aprender, para fazer, e será para sempre um sítio em que nos iremos sentir completamente alegres, felizes e completos. Mas, ao mesmo tempo que nos esquecemos da vivência e do que é que se passou neste mundo, temos a certeza que vamos reconhecer as pessoas que aqui conhecemos. Olha, reparem em Coríntios, o que é que nos diz? Em 1 Coríntios, Paulo, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Está a falar da presença e de vermos a Deus. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Ou seja, lá teremos o privilégio de estar face a face com Deus, de ver este Deus que agora é quase como um enigma para nós, mas também teremos a certeza que iremos ser conhecidos e iremos conhecer as pessoas que um dia conhecemos aqui nesta terra. Estamos a terminar esta nossa mensagem, esta nossa aventura pelos novos céus, pela nova terra, por esta nova Jerusalém. Mas é interessante que esta união que Deus pretende que nós começamos hoje, esta união entre nós e o divino, entre nós e Deus, entre nós e Cristo, entre nós e o Espírito Santo, esta é uma união que irá permanecer eternamente. Em Isaías 66, e estamos quase a terminar, diz-nos: pois como novos céus e nova terra que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. É verdade. Continuamente, por toda a eternidade, sábado após sábado, e uma vez por mês, a cada lua nova, teremos um momento especial de adoração com o nosso Deus. Será uma instituição perpétua. O sábado será uma instituição perpétua para toda a eternidade, para aqueles que vão partilhar a nova terra com o Senhor. Esta é a esperança que deve motivar cada cristão hoje. É a esperança da vida eterna. Nós temos por toda a Bíblia a história de homens e de mulheres que levaram esta esperança a sério, que se tornaram heróis da fé, porque almejavam um dia fazer parte desta nova Jerusalém, desta nova terra e viver para sempre com Deus. Foi isto que motivou homens a abandonarem a sua terra. Foi isto que motivou homens a fazerem coisas extraordinárias, porque acreditavam nas promessas de Deus, porque acreditavam naquilo que está escrito na sua palavra. Estamos nós prontos a começar a pôr os olhos na nova Jerusalém, na nova terra. Em deixar de contemplar as coisas deste mundo, em deixar as coisas deste mundo para trás e pôr os nossos olhos fitos nesta promessa do futuro, nesta promessa eterna. Se nós agora tivéssemos tempo, iríamos ler Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. É aquilo que tantos personagens bíblicos fizeram na sua vida, porque tinham esta esperança. Mas eu não queria terminar esta mensagem sem lermos 3 versículos exatamente de Hebreus 11, que resume tudo aquilo que nós estivemos a ler. E resume aquela que deve ser a nossa esperança. Hebreus 11, 8 a 10 diz-nos o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora reparem bem o que é que diz. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. É verdade. Muitas vezes Abraão é apelidado do pai da fé. Deixou tudo para trás. Pela fé. Fé em quê? Fé em um dia habitar nesta cidade.
O desafio e a promessa que nós temos hoje com esta mensagem é esta. A promessa é que esta nova Jerusalém, esta nova cidade, esta nova terra que Deus quer dar a cada um de nós está à nossa disposição. Está preparada para nós. O nosso lugar está reservado. A pergunta hoje é: estamos dispostos, como Abraão teve, deixar para trás tudo aquilo que prendia a este mundo e a abraçar efetivamente esta promessa? Esta é a 28ª crença. A crença nesta promessa extraordinária de Deus da vida eterna, da nova terra. Enquanto ouvimos o último momento musical desta série, que nos resume toda esta série, vamos realmente pensar que tudo isto que nós vimos ao longo destas 28 semanas só faz sentido, de facto, nesta esperança da vida eterna na nova terra. Vamos ouvir com atenção. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho, no Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde e do viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer. Só em Cristo há salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do regresso de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó e nós, os que vivermos, transformados vamos ser e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolte em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé na promessa que nos fez. Nós cremos na promessa do regresso de Jesus. Nós cremos que em breve vamos ver nosso Senhor e todos nós unidos desfrutando um novo lar com Jesus.
após este belo momento musical, que de facto nos levou a percorrer estas 28 doutrinas, eu queria finalizar com algumas últimas palavras antes de lermos a última crença fundamental. Foi um prazer ao longo destas 28 semanas, eu chamo Ruben Fernandes, o José Manuel Ribeiro, o Tiago e também o Paulo. Temos podido partilhar convosco estas crenças fundamentais. Estas 28 crenças são as crenças mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como vimos, cada uma delas é baseado na Palavra de Deus. Vimos várias centenas de textos bíblicos ao longo destas semanas. Analisámos a Bíblia, como a Bíblia diz que devemos fazer, um pouco aqui, um pouco ali. E descobrimos várias verdades, várias promessas da Palavra de Deus e, sobretudo, várias doutrinas importantes. Esta ferramenta está disponível e sempre que alguém tiver alguma dúvida sobre alguma doutrina, sobre algum tema, podemos facilmente partilhar o vídeo da respectiva doutrina para podermos ajudar uma pessoa ou até nós mesmos a recordar algumas destas doutrinas. É uma ferramenta que fica disponível e que exortamos que possam usar, que possam partilhar e que possam assistir. No entanto, como eu estava a dizer, a crença da vida eterna que nos traz a Palavra de Deus, é aquela que move tudo o resto. Nada na Bíblia faz sentido sem a esperança da vida eterna, sem a esperança de uma nova terra. E por isso exulto a cada um de vós e a mim também, que possamos entregar o nosso coração a Deus, possamos colocar no nosso coração esta vontade de fazer a vontade de Deus, de cumprir com o que está escrito e de fazer parte do povo de Deus nesta terra. Vamos então ler a 28ª crença fundamental, que nos diz o seguinte: na nova terra, em que habita a justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para vida, amor, alegria e aprendizado eternos, em sua presença. Pois aqui o próprio Deus habitará com o seu povo e o sofrimento e a morte terão passado. O grande conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Todas as coisas, animadas e inanimadas, declararão que Deus é amor e Ele reinará para todo sempre. Amém. O meu sonho, o meu desejo é fazer parte deste reino eterno. É estar lá, poder contemplar com meus próprios olhos esta nova Jerusalém, esta nova terra. Ver face a face o meu Criador. Poder conversar com personagens da Bíblia. Poder rever os meus amigos, os meus familiares que já não estão presentes neste mundo. Este é o meu maior desejo, um dia estar presente aqui, nesta nova terra. O meu desafio para cada um de vocês é que este desejo possa mover todas as decisões da nossa vida hoje e que possamos hoje mesmo entregar o nosso coração a Deus. Até uma próxima e até lá. Que Deus nos abençoe.